Boa tarde, turma do oitavo. Muito bem, vamos à aula de independência do Brasil que vocês não tiveram, tá? Essa aula vai estar no meu canal do YouTube, Pandora Pereira. Então vamos lá. Depois que Dom João é compelido a voltar a Portugal, ou seja, depois que Napoleão perdeu totalmente a guerra e seus poderes, então Dom João se viu na obrigação de retornar a Portugal e assumir o trono, porque a Santíssima Mãe dele já tinha ido desta para melhor. E quem ficaria no Brasil? O retorno era pedido da família imperial inteira. Só que Dom João diz o seguinte para Dom Pedro: Pedro, fica no Brasil, porque você ficando no Brasil, eu sei que o Brasil continuará ligado a Portugal. Espertinho ele, pensem vocês, bastante esperto. Então o que acontece? Há uma pressão portuguesa para que Dom Pedro também retorne a Portugal. E eles até anulam a nomeação de Dom Pedro como príncipe regente aqui. Então o que acontece? Há um turbilhão acontecendo por aqui. Existem pedidos portugueses para que Dom Pedro vá embora. E existe a burguesia brasileira para que Dom Pedro fique no Brasil. É isso que vocês têm que entender. Não há uma participação popular na história da independência do Brasil. Há uma participação vista do povo, mas não participativa. Participativa é diferente. Participativa você pode ver em outras revoluções em outros países. Disse Revolução Francesa e a Revolução pela Independência que os americanos fizeram. Aí há uma participação popular na coisa. Na nossa não existe isso, tá? Então vamos lá. Essa burguesia não queria perder os privilégios que ela já tinha, gente. Então, Dom Pedro indo embora, o Brasil voltava a ser colônia do mesmo jeito. Então o que a gente tem? Um conglomerado de pessoas que se juntam para poder trazer de novo essa conjectura de Reino Unido, vamos dizer assim. Mas o Brasil não podia ficar Reino Unido o resto da vida. Então o que acontece? No dia 9 de janeiro de 1822, prestem atenção no 1822, é o início do movimento para a independência do Brasil. Isso não é fácil, não foi de um dia para o outro, nem nada. Então o que você tem? O movimento começa ali, quando Dom Pedro é declarado defensor perpétuo do Brasil. É o chamado Dia do Fico. Então Dom Pedro diz que fica no Brasil. Pronto. Resolvido o problema? Não. Portugal não ia ficar por isso. E nós tivemos revoltas em cima de revoltas até o 7 de setembro. O que há dentro da política para se querer tanto essa presença portuguesa, bragança no Brasil? Há aquilo que eu já estou cansada de comentar com vocês. Os privilégios. Perda de privilégios do poder, acontece isso, tá? Não pensem vocês que o cara fez aquilo. Existe alguma coisa por trás. Sempre existe. Tá? Então o que acontece? Dia 7 de setembro, Dom Pedro encontra-se em São Paulo. Tá? Tá vindo, etc. Aquela coisa toda. No meio do caminho, ele recebe cartas de Dona Leopoldina, sua esposa, e também do senhor José Bonifácio. Tá? Essas cartas chegaram para incendiar mais ainda o processo da independência. Por que eu estou dizendo isso? Cada uma dessas cartas dizia o que Portugal estava querendo que Dom Pedro fizesse. Então, segundo consta na história, parece que nas cartas Portugal dizia que Dom Pedro não passava de um menininho, de um garotinho mimado que queria fazer gracinha no Brasil. Então, Dom Pedro, a par de tudo isso que estava nessas cartas, o que ele faz? Acabam-se os laços com Portugal. Então, os Bragança, ou os Bourbon, vamos dizer assim, são retirados dos soldados e Dom Pedro, no dia 7 de setembro de 1822, proclama a independência brasileira. Mas vamos aí. Você ficou independente na voz, mas você tem que ficar independente do país que você está, porque você ainda é colônia e está ligado que é Portugal. Mas Portugal empaca, diz que não dá independência para o Brasil, a não ser que o Brasil pague
uma graninha. Como é que o Brasil vai pagar essa graninha para Portugal? Difícil. Dom Pedro não tinha dinheiro, porque o Dom João, quando foi embora, ele criou o Banco do Brasil. Quando foi embora, o Banco do Brasil não tinha subsídios para pagar esse monte de dinheiro a Portugal. A única alternativa que Dom Pedro viu naquela época foi pedir dinheiro emprestado. Que, aliás, o Brasil começou a fazer depois disso, e nós tivemos aí um estado em que chegava uma dívida externa e uma inflação de 1000%. Mas isso é papo para outro capítulo da história. Vamos voltar ao nosso capítulo. Mas para quem Dom Pedro ia pedir dinheiro emprestado? Bom, os Estados Unidos não dava para pedir porque ainda estava se recuperando, aquela coisa toda, 1776, estava 1822, está certo, ainda já tinha passado um bom tempo, mas ainda era um país em desenvolvimento. Já bastante desenvolvido, mas ainda estava começando. Só restava a Inglaterra. E a Inglaterra tinha um interesse tanto político quanto econômico no Brasil, tá? Ou seja, queria ainda conservar aquela história da tarifa alfandegária, da época do abrir o portos para as nações amigas, entendeu? Então o que a Inglaterra faz? Ela empresta dinheiro para Dom Pedro pagar o que deve a Portugal e acabou. E é aí que nasce o primeiro reinado. É aí que você tem o Império Brasileiro, como a gente conhece dos livros. E esse Império Brasileiro vem com o quê? Precisa se elaborar uma Constituição. Então, um Conselho de Estado de 10 membros prepara essa Constituição. Eles levaram 2 anos para poder preparar essa Constituição. Aliás, foi um projeto ainda, tá? Eles elaboraram projetos da Constituição, ficaram prontos 40 dias depois da proclamação da independência, mas só entrou em vigor em 1824, que nasceu a primeira Constituição brasileira. E essa Constituição dizia que a monarquia era constitucional, vitalícia, que os ministros auxiliariam Dom Pedro na sua chegada, concedia título de nobreza para quem ele quisesse, ou seja, a burguesia continuava ganhando privilégios, né? Entenderam, babá? A religião oficial do Brasil nessa época foi considerada católica. Na Constituição de 1824, a religião oficial do Brasil era católica. Hoje, vocês sabem que não é assim, tá? E a igreja era subordinada ao Estado, ou seja, a igreja não mandava, ela era subordinada ao que o Estado pedia, tá? Então, dentre essas coisas, você tem diversas revoltas que ocorreram. Uma delas é a Confederação do Equador, tá? Você tem protestos em Pernambuco para a República, você tem protestos na Confederação do Equador, ou de Frei Caneca, aliás, conhecido pelo nome de Frei Joaquim do Amor Divino Caneca, porque ele andava sempre com uma canequinha na mão, então botaram o apelido dele de Frei Caneca. Ele foi morto, tá? Ele foi condenado à morte. Mas, não pensem vocês que o Império Brasileiro era aquela coisa toda maravilhosa, não. Se eu perguntar para vocês se vocês conhecem o hino da independência, será que alguém vai conseguir cantar para mim? Acho difícil. Porque já é difícil saber o hino nacional brasileiro, quanto mais o hino da independência. Que, aliás, se vocês não sabem, a título de curiosidade, o Ouviram no Ipiranga das Margens Plácidas foi feito como hino da independência. Só que, numa reunião, ele foi colocado como hino nacional. E foi feito um outro hino para a independência, que foi composto, aliás, pelo seu ilustre imperador, Dom Pedro, com o auxílio de outro, evidentemente. Então, se eu perguntar se vocês sabem pelo menos a primeira estrofe, eu tenho certeza que metade de vocês não sabem. Ou nunca se interessaram em saber, que é: já podeis da pátria filhos, ver contente a mãe gentil, já raiou a liberdade no horizonte do Brasil. Brava gente brasileira, longe vá temor servil, ou ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil. Não temais ímpias falanges, que apresentam face hostil. Vossos peitos, vossos braços são muralhas do Brasil. Realmente, você chama, hoje em dia o pessoal fica
o gigante acordou, o gigante adormecido, aquela coisa toda. Tá não indo. Gigante pela própria natureza, as belas forte impávido colosso. As belas forte, mas esse colosso ainda não se reergueu. Comparamos o nosso Brasil ao colosso de Rhodes grego. Tomara que um dia ele se levante realmente e traga de volta o que a gente precisa. Tá? Bom, parando a politicagem, vamos voltar à aula. Dom Pedro se tornou um imperador que não tinha muita responsabilidade, não. Vou falar o correto. O cara gostava de uma vibe, de uma festinha, entenderam? Ele não era muito chegado a problemas de Estado. Ele não queria ficar muito chegado nisso. Então deixava tudo por conta do José Bonifácio. O José Bonifácio que se virasse. Entendeu? Até a cor da bandeira parece que foi o José Bonifácio que escolheu. Então, essa imagem de Dom Pedro começou a ficar desgastada com os brasileiros. Os brasileiros que antes ovacionaram o defensor perpétuo, ovacionaram o primeiro imperador do Brasil, começaram a achar que ele já não servia mais para o cargo. E, além do que, teve uma fase que o sujeito fechou o Congresso e entrou num autoritarismo total, ou seja, gente, personagem brasileiro de história, como é que eu vou falar? Governantes já gostam de fazer uma ditadura e a primeira coisa que eles fazem é impressionante. Primeiro ato de ditador, fecha o Congresso. Eu fico impressionada com a ideia dos caras. Eles não pensam outra coisa, não. A primeira coisa que eu vou fazer é fechar o Congresso, porque eu não quero ninguém se metendo na minha vida. Quem manda sou eu e acabou. E assim, a imagem de Dom Pedro vai ficando mais desgastada ainda. O que ocorre? Todos os jornais começam a fazer oposição. E naquela época já tinha Sentinela, Tribuna do Povo e Aurora Fluminense. Olha que chique, Aurora Fluminense o negócio. Dentro desses existia um homem chamado Líbero Badaró. Ele era um ferrenho opositor do governo monarquista. Ele foi assassinado. Suas últimas palavras: morre um liberal, mas não morre a liberdade. Isso, como se diz por aí, foi o estopim do final do reinado de Dom Pedro I aqui. A morte de Líbero Badaró foi conhecida na noite como a Noite das Garrafadas. Gente, vocês não têm noção. Portugueses de um lado, brasileiros do outro, metendo a bolacha um no outro. Isso deve ter sido um espetáculo, né? Garrafa para tudo quanto é lado, cortando a cara de todo mundo. Devia estar parecendo um salão americano esse negócio. Noite da garrafada, joga a garrafa no chorando, joga a garrafa no chorando, baixa a cabeça que ela vem garrafa. Interessantíssimo, não é? Se eu fosse vocês, pesquisava mais um pouco para saber. Então vamos lá. Dia 7/4, Dom Pedro renuncia ao poder em favor do seu filho de 5 anos. Terminou aí o primeiro reinado e o mais conturbado da história. Você tem a morte de Dona Leopoldina, o caso extraconjugal de Dom Pedro com Dona Domitila de Castro Campo e Melo, mais conhecida como a Marquesa de Santos, o casamento de Dom Pedro I com Dona Amélia de Lichtenberg, uma princesa austríaca, pequenininha, 15 aninhos de idade, casou com Dom Pedro. A conjuntura política brasileira nos deixa realmente estarrecidos e de boca aberta. Eu digo para vocês o seguinte, 8º ano, o estudo ainda é o maior tesouro, a maior riqueza que você pode ter. Ter conhecimento é conseguir muita coisa. E somente a educação realmente é que transforma a sua vida. O conhecimento que você tem através da educação que você recebe dos seus pais e do conhecimento que você recebe dos seus professores na escola faz com que o seu país cresça e você junto com ele. Porque você é um participante ativo desse país e você precisa crescer junto com ele. Não sejamos como os governantes de antes. Vamos tentar pensar no futuro, vocês que são o futuro, vamos tentar pensar um futuro melhor. Vamos tentar
sonhar um sonho melhor, sonhar um sonho amplo, sonhar um progresso devido. Eu tenho visto tantos vídeos de escolas em outros lugares que tem um nível de formação que é de deixar a gente com vergonha aqui no Brasil. Eu já falei isso com vocês 200 vezes. Eu estudei escola pública minha vida inteira. Eu estudei numa escola pública aqui perto de onde eu estou morando hoje, pertinho aqui. Vou até citar o nome da escola. Mário Pena da Rocha. Essa era uma escola de excelência em plena ditadura militar 78, 79, porque ela não tinha acabado ainda. Eu estudei meu oitavo e nono ano lá. O oitavo e nono ano de vocês antigamente era sétima e oitava série. Então eu estudei o meu oitavo e o meu nono ano lá. Eu terminei o meu ensino fundamental na escola Mário Pena da Rocha. E eu me orgulho do conhecimento que eu adquiri nessa escola. Porque era uma escola de excelência. Maravilhosa, professores maravilhosos. Um conhecimento básico, total. Onde você hoje em dia está aprendendo música, você aprende música a tocar a flauta. Você aprende sobre o instrumento, de onde ele veio, como ele foi construído? Não. Você aprende todas as formas que vieram antes? Não. Existe um livro que eu estudei com ele, chama-se Ouvinte Consciente. Era o livro de música que a gente tinha na Mário Pena. No Ouvinte Consciente, você aprende desde a pré-história da música até, na época, a atualidade da minha época. Anos 70, anos 80. Então eu conheço um pouco da história do Caetano. Eu sei o nome do Caetano inteiro. Caetano Emanuel Viana Teles Veloso. Eu conheço valsas. Eu conheço balés. E se você pergunta para um aluno hoje que estuda música, o que ele está estudando realmente? Ele estuda colcheia, semicolcheia, fusa, semifusa, notas das linhas, notas dos espaços. Tudo isso, todo esse conhecimento foi me dado numa escola pública. E eu quero essa escola pública de qualidade de volta. Eu exijo essa escola pública de qualidade de volta. Porque a gente paga um imposto muito caro nesse país, muito alto o ano todo. E a gente tem o direito de ter uma escola pública de qualidade. Pública, particular, seja ela qual for. Ela tem que ser de qualidade. O aluno tem que sair de lá com metade. Ele pode entrar sem nenhum, mas ele tem que sair com muito. Ele não pode entrar sem nenhum e continuar saindo sem nenhum, porque isso não existe. Então, meus amores, vocês são o futuro. Exijam uma escola de qualidade para vocês, tá? Ah, e os exercícios da apostila, vou corrigir segunda-feira, tá? Aliás, vou terminar de corrigir, que eu comecei, mas eu vou terminar de corrigir na segunda-feira, tá? E vamos entrar nas dúvidas. Só vou responder as dúvidas, não vou redar, não vou dar de novo essa aula. Redar é ótimo. Não vou dar de novo essa aula, que ela já está dada aqui. Eu vou selecionar as dúvidas de vocês e a gente vai entrar nelas, tá bom? Uma boa tarde para vocês. Educação para todos. Todos têm direito à educação e vamos fazer desse país uma coisa melhor. Beijos!